Senhoras e senhores, se você vê o canal há um tempo, você já sabe que eu gosto muito de literatura japonesa, eu gosto muito de ficção japonesa, não necessariamente mangás, eu não leio mangás, eu não vejo anime tanto, apesar de que eu vi alguns. Eu gosto de literatura japonesa. E eu me deparei com o livro O Sol e o Ferro, que eu li ele, cara, quando eu li ele pela primeira vez, eu li ele em um dia, de tão legal que tava a leitura. Ele tem umas 80 páginas só, mas eu peguei ele, eu li ele inteiro. E agora eu peguei pra reler ele de novo e pegar uns detalhes e pensar sobre, porque a primeira parte do livro, ela me esclarece algumas coisas sobre desenho, sobre como desenhar melhor, e o resto do livro me esclarece bastante sobre exercício físico. Então, eu estou fazendo calistenia desde 2020, eu parei algumas vezes e eu perdi todo o meu progresso, mas eu tô recomeçando. E eu já recomecei algumas vezes, eu tô tipo uma, sei lá, uma fênix. Estou começando e recomeçando toda hora. Mas eu acho que é muito importante uma parte da minha rotina que eu valorizo muito e que complementa o meu trabalho intelectual, por assim dizer, o meu trabalho artístico. Então eu vou comentar sobre esse livro que eu escrevi um roteiro sobre. Então eu só queria dizer antes, para eu não esquecer, primeiro link da descrição se você quiser aprender a desenhar. Tem tudo sobre desenho, tem aulas teóricas, tem desenvolvimento pessoal, produtividade. Então é o primeiro link da descrição. E eu acho que o segundo link é um curso gratuito. Então já tá com 900 membros, eu acho. E é interessante, eu escrevo textos e você pode ler eles sobre desenho, você pode receber eles por e-mail. Então, dados os avisos, vamos começar. Então, o contexto é que esse é um livro de não ficção. Ele é um livro meio de filosofia, escrito por um cara chamado Yukio Mishima, que é o pseudônimo dele. Então ele era um escritor renomado do Japão, tanto que ele ganhou um relógio de prata do imperador Hirohito. Então esse é o contexto, ele era um escritor muito renomado do Japão. Então ele já começa o livro falando sobre como ele era uma pessoa intelectual, ele se chama de um de um comedor de livros, por assim dizer. Não sei como traduzir isso, um bookworm, uma minhoca de livros, ele lia muito, ele escrevia muito, ele estudava muito, ele era uma pessoa muito intelectual, muito voltada pra parte intelectual mesmo de pensar sobre as coisas, de ser um tipo de filósofo, alguma coisa assim. Mas ele é um autor controverso, então eu vou focar só na parte de desenvolvimento pessoal, só na parte da filosofia da arte mesmo, e só na parte de exercício físico. Eu vou ignorar completamente política e os acontecimentos da vida dele. Eu vou focar só no que ele ensinou sobre, enfim, palavras, desenho e etc. Então, a primeira coisa que eu percebi do livro é que ele já começa o livro, ele já abre o livro falando sobre palavras. Então, você vai ter que pensar sobre palavras de uma forma bem simples. Ele critica palavras, ele faz uma crítica de pessoas que só se baseiam em palavras. Então, a primeira crítica que ele faz sobre palavras é que elas reduzem a realidade. Então, ele começa com uma metáfora falando sobre o ácido do estômago. Então, imagina que o ácido do estômago, ele corrói todas as coisas, e se você não tomar cuidado, você pode ter uma gastrite. Que é isso? Que é uma gastrite? Uma gastrite é quando o ácido do seu estômago, que era para estar corroendo só comida, ele começa a corroer o seu estômago, ele começa a fazer feridas na sua barriga, basicamente. Então, por que ele está dizendo isso? Porque palavras, elas funcionam de uma forma que elas reduzem a realidade. Então, a primeira coisa que eu percebi, isso aqui é algo já conhecido na comunidade de desenho, já é algo conhecido que para você desenhar, você precisa parar de pensar em palavras. Então, você tem que meio que desligar a parte verbal do seu cérebro. Então, já começa que eu abri o livro e eu já notei ele falando de uma coisa que eu já conheço, e aí eu fiquei feliz e eu fiquei animado para ler o resto do livro. Isso vem do livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que vocês ficam comentando, falando para eu fazer review, falando para eu comentar, falando se vale a pena ler o livro. Eu não sei se vale a pena, ele é meio longo e ele é meio
sei lá, ele é só sobre desenho de observação, mas é um livro da Beth Edwards, um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E a ideia inteira do livro é que as pessoas elas só conseguem aprender a desenhar quando elas param de pensar em palavras e elas começam a pensar em formas e linhas. Então, essa é uma noção muito interessante, que para você desenhar você precisa parar de pensar em palavras, você tem que desligar o lado verbal e ligar o lado visual do seu cérebro. Então, isso aqui já é muito interessante. Depois, o autor fala sobre explorar uma parte da vida onde palavras não participam. Então, é aí que ele começa a falar sobre bodybuilding, ele começa a falar sobre exercício físico. Então, se você pesquisar as fotos do autor, ele é um cara muito forte. E porque ele pensava nisso, ele pensava nessa dualidade entre palavras, na coisa intelectual, e no corpo, de exercitar o corpo. Então, essa é uma dualidade que é a dualidade do livro inteiro, é o tema do livro todo. Então tem uma frase muito bonita, eu já citei ela várias vezes na minha newsletter, e ela fala assim, vou tentar relembrar de memória porque eu não tenho ela aqui na minha frente, mas ela fala assim, a flor da arte é uma flor que dura para sempre. Então ela é uma flor que nunca morre. E ela é uma flor falsa, né? Ela é uma flor de plástico. E a flor da ação, ela é uma flor que morre com o pôr do sol. Então ele fala que a filosofia dele é tentando unir essas duas flores, a flor da literatura, a flor da arte, a flor da informação, com a flor orgânica, a flor que morre, que é a flor da ação. Então a gente vê toda hora essa união, esse casamento entre as atividades intelectuais e as atividades físicas, as atividades que são efêmeras, que são temporárias. Outro aspecto muito interessante que ele fala é o aspecto de estado de flow, apesar de ele não chamar desse jeito. Ele fala sobre um estado de flow que é o que acontece quando você está escrevendo, ou quando você está estudando, ou quando você está levantando pesos, ou fazendo exercício, ou alguma coisa assim. Dá para chamar isso de qualia, que é um termo filosófico que se refere às qualidades subjetivas das experiências mentais. Então, qualia é basicamente uma sensação que você não consegue descrever, uma sensação em que as palavras elas corroem mesmo, tipo, se eu pedir para você descrever, por exemplo, o amor ou a paciência ou alguma coisa assim, você não vai conseguir descrever perfeitamente porque as palavras, a natureza das palavras, a natureza da informação é que elas corroem e elas diminuem a realidade. Então, ele tá falando sobre essa experiência inteira de você não só estudar alguma coisa, mas você viver a sua filosofia, de viver os treinos e etc. Então ele fala também de uma coragem física. Ele literalmente usa esse termo, coragem física, que é o ato de você desenvolver uma coragem corporal. Uma coragem que não pode ser aprendida através de palavras. Então, por exemplo, ele fala: o ferro me ensinou muitas coisas. O ferro, ele tá falando de exercício físico, ele tá falando de academia. Ele fala: o ferro me ensinou muitas coisas, me deu um novo tipo de conhecimento que não pode ser ganhado através de livros. Então, bem no comecinho, ele era um menino, e ele fala sobre essa história de quando ele era um menino, e ele estava numa janela observando homens carregando templos. Então eu fui pesquisar sobre esses templos, eu esqueci o nome deles. Em inglês, no livro, ele está chamando de shrines. Então ele imagina essa imagem, vários homens carregando templos, e aí eles param e eles descansam, e eles olham para o céu azul, e eles sentem na pele o sol. E ele estava olhando dentro da casa dele, na sombra, e ele estava se imaginando essa sensação. Ele estava imaginando qual é a sensação do sol. Então, isso aqui é algo muito interessante. É uma história que fica na minha memória, porque eu amo tomar sol, e é só isso. É literalmente só isso, eu amo tomar sol. Mas ele tá falando, tipo, você não consegue intelectualizar, você não consegue
pensar sobre a experiência do homem que tá tomando sol. Você tem que tomar sol pra você saber como é o sol. Então, algumas coisas elas só podem ser aprendidas fora do âmbito de palavras. Isso aqui é algo muito importante pra mim no desenho. Desde que eu ouvi o Naval Ravikant, que eu acho que é um empreendedor, um escritor empreendedor, falando sobre tipos de conhecimento que você só aprende praticando. É a famosa intuição. São conhecimentos não verbais, são conhecimentos informais. Conhecimento específico, eu acho que é o termo que ele usa, conhecimento específico. Então, existem várias coisas no desenho que você não vai aprender comigo falando na sua cabeça. Você só vai aprender praticando por, sei lá, 10 mil horas. E você vai ter esse conhecimento. E você não vai conseguir ensinar ele pra ninguém. Ou porque ele é muito longo, ou porque ele é muito complexo, ou por simplesmente não ser algo do âmbito das palavras. Ele é algo de intuição, ele é algo de sentir, ele é uma coragem física, ele é uma coisa wordless, é uma coisa sem palavras. Então, essa é uma parte muito importante do livro também. Então, é basicamente isso. Não sei como eu vou verbalizar, e talvez não tenha nunca como verbalizar isso. Talvez não tenha nunca como colocar em palavras, mas exercício físico me ajuda muito, não só das formas científicas, tipo, eu não vou falar aqui que exercício físico me ajuda a viver mais ou alguma coisa assim. Ele me ajuda muito na arte, ele me ajuda muito no desenho, no meu trabalho, na minha, sei lá, no meu cérebro. Como eu vou, não tem como colocar isso em palavras, você tem que testar. Então você não consegue imaginar como é o sol, você tem que ficar no sol, você tem que tomar um pouco de sol para você conseguir saber como é a sensação. Então, não vou tentar explicar, mas é algo muito importante para mim, calistenia e etc, fazer exercício, flexões, agachamentos. Estou agora começando de novo e esse livro me inspirou bastante a seguir essas duas coisas, a unir a arte com exercício físico e com estudos e com leitura. Estou lendo várias coisas, estou me desenvolvendo, estou fazendo desenvolvimento pessoal. Se você quiser participar disso comigo, entra no projeto. Então, é o primeiro link da descrição, se você quiser aprender essas coisas comigo, quiser participar disso junto. Então, a filosofia do sol e do ferro, a filosofia de estudar e de se aperfeiçoar na arte e na arte e no corpo, ela pode ser resumida com uma frase bem famosa que eu acabei de lembrar, que a frase é a seguinte: uma nação que separa a criação de seus guerreiros da criação dos seus estudiosos terá seus pensamentos formulados por covardes e as suas guerras travadas por imbecis. Então, tá basicamente falando que você precisa unir essas duas coisas. E é literalmente o que ele fala com todas as palavras no livro sobre a união da flor que morre com a flor que não morre. Então é isso, manos. É só um livro interessante que eu amei ler. Pretendo fazer mais vídeos sobre livros, mais vídeos sobre filosofia da arte. E eu preciso ler mais, então é isso, manos. Não esqueça de ver os links da descrição, mesmo se você só quiser ver o curso gratuito. Eu sempre estou escrevendo lá. E é isso, manos. Beijos.